Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Como vocês podem ver, eu não tô no meu estúdio. Por quê? Porque o expediente de hoje já tinha terminado para mim. Até então que eu tive que vir com um plantão para comunicar a vocês uma decisão que infelizmente não é uma decisão legal, não é uma decisão que a gente vai gostar, mas que precisa ser comunicada, dentro daquele princípio que eu sempre tive de dizer a verdade, doa quem doer. Ontem nós conquistamos o direito de realizar a compra do terreno do gasômetro. Eu transmiti aqui no Resenha Rubro-Negra por 5 horas ininterruptas todo o processo que se passou lá na Gávea. Bom, estávamos felizes, alegres até o presente momento. Ontem eu relatei para vocês que a Caixa Econômica Federal havia entrado com um pedido de liminar para suspender o leilão que aconteceria amanhã. Só que o juiz tinha deferido, ou seja, não aceitou. Para mim não ia dar tempo da Caixa entrar com um recurso e tentar novamente. Acontece que deu tempo e agora sai a notícia, primeiramente no UOL, através do jornalista Alexandre Araújo, da jornalista Luísa Sá e do Léo Burlá, a nova decisão da Justiça do Rio de Janeiro. Eu não costumo ler para vocês matérias, eu gosto de apurar e trazer informação para vocês. Mas como se trata de um plantão, de uma coisa urgente e de uma coisa muito importante, para eu não me embolar nos termos e também não passar alguma informação equivocada, eu vou ler para vocês o que está na matéria do UOL, para vocês entenderem e julgar aquilo que vocês acham que é certo e o que não é certo desta matéria, tá bom? A Justiça suspendeu o leilão do terreno do gasômetro que aconteceria nesta quarta-feira. O Flamengo pretende arrematar o local para a construção do novo estádio. A decisão foi do juiz Marcelo Barbie Gonçalves, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. O juiz cita que o município não pode desapropriar bens de propriedade de empresa pública federal, sem a prévia autorização do presidente da República, mesmo que não sejam utilizados diretamente na prestação de serviço público. Trata-se de uma ação popular a título de urgência para suspender o leilão. Na ação, o autor explica que o Flamengo definiu o local para fazer o estádio e que as negociações com a Caixa não avançaram. Por isso, a prefeitura desapropriou o terreno. No fim, argumenta o seguinte: 1. O legislador carioca não definiu se a desapropriação sucede diretamente pela asta pública ou se o município adquire provisionalmente o imóvel para então aliená-lo em asta pública, remetendo essa definição para regulamento específico do Poder Executivo. O decreto número 54.691 de 2024 é nulo por vício de forma, pois não indica a hipótese legal da desapropriação, o que é indispensável para a constituição válida do processo de desapropriação. 3. O decreto número 54.691 de 2024 e o edital LP SMCG número 001/2024 são nulos por desvio de finalidade, pois a desapropriação deve visar a realização de uma necessidade ou utilidade pública ou um interesse social, e não de um interesse privado. 4. A princípio, sem comunicação patrimonial, o imóvel do gasômetro não integraria o ativo da Caixa Econômica Federal, de modo que seria desnecessário prévia autorização presidencial, por não se tratar de ação, cota ou direito representativo do capital da estatal. Todavia, o Porto Maravilha só tem um único cotista, justamente a Caixa Econômica Federal, razão pela qual, apesar de formalmente incomunicável, materialmente o patrimônio do fundo pertence à empresa. 5. A Caixa Econômica Federal adquiriu todos os 6.436.722 certificados de potencial adicional de construção, os chamados CEPACs, da OUC Porto Maravilha em 2011, a um custo total de R$ 3.508.013 reais, para viabilizar
as principais intervenções da operação. 5. Arguição incidental da inconstitucionalidade aduz que o primeiro corréu é uma pessoa jurídica de direito público e não um corretor de imóveis. Não lhe é dado apropriar-se de valores excedentes de asta pública, como se fosse uma corretagem pela viabilização da desapropriação. O leilão estava marcado para acontecer nesta quarta às 14h30. A tutela provisória foi concedida às 17h59 desta terça-feira. É claro que o corpo jurídico do Flamengo, neste momento, deve estar acionando todos os desembargadores que o clube tem, conhece, que são rubro-negros, para derrubar essa liminar e poder realizar o leilão. O fato, pessoal, é que tudo isso que eu li para vocês aqui demonstra que há brechas para impedir o Flamengo de conseguir ter a posse do terreno do gasômetro. Lá no começo, eu havia dito para vocês que eu havia conversado com alguns advogados que me diziam que sim, que a Caixa poderia acabar entrando na justiça e tirando o direito do Flamengo conseguir o terreno do gasômetro. Outros advogados vieram em cima de mim e me deram pancada. Não, Fabrício, isso não pode. A desapropriação é legítima, blá, blá, blá. O meu receio sempre foi por essa indaga, por essa questão de ter brechas na justiça que tirasse o direito do Flamengo de conseguir comprar o terreno. E agora a gente está vendo, eu citei aqui para vocês o final do que colocou o juiz, e são 6 pontos que ele apontou ali, que são brechas que ou poderiam ter feito de maneira mais bem elaborada, ou que são brechas que permitem que a Caixa mantenha a apropriação do terreno. Ou seja, nós que não gostamos de novela e que já estamos acostumados com as novelas das contratações, das novelas das vendas e dos empréstimos, podemos agora começar a viver uma novela por conta do estádio. E é claro que é frustrante, é óbvio que é frustrante para todo torcedor rubro-negro. Ontem nós vivemos um dia histórico, um dia maravilhoso, um dia... E hoje, quase que no mesmo horário de ontem, nessa hora ontem, nós estávamos ao vivo com vocês aqui no Resenha Rubro-Negra. Mais tarde a gente trouxe a aprovação da compra do terreno, quase então que na mesma hora de ontem a gente tem essa notícia horrorosa, que a Caixa embargou o leilão. Então, o Flamengo agora tem que correr, mas é importante vocês entenderem. Não fica só nas mãos do Flamengo. A ação da Caixa é contra a desapropriação, não é contra o Flamengo. Então, apesar de eu ter informação que o Departamento Jurídico do Flamengo está correndo atrás dessa situação para resolver o mais rápido possível, não se trata dos agentes do Flamengo entrarem só na justiça. O que o Flamengo tem que fazer é montar uma situação junto com o prefeito do Rio de Janeiro, porque a ação é contra a desapropriação. O Flamengo não tem nada a ver com isso ainda. Tanto é que na última reunião entre Caixa e Prefeitura, o Landim nem foi convidado para participar, porque era um negócio de combinação entre Prefeitura e Caixa. E não saiu nenhum acordo daquela reunião, como eu disse para vocês. E o resultado do não acordo daquela reunião do prefeito com a Caixa é agora a situação que a gente está vivendo aí, que é frustrante. E o Flamengo precisa acionar os desembargadores, precisa acionar as pessoas que estão próximas ao Flamengo e que querem que o leilão aconteça, para junto com o prefeito Eduardo Paes, se é que ele vai ter disponibilidade agora de atender o Flamengo, poderem correr atrás disso num tempo rapidíssimo, num tempo muito veloz, para que o leilão possa acontecer amanhã. Agora, pessoal, essa jogada é a tal da novela de vai, não vai, vai, não vai. Ainda que o Flamengo consiga nessa noite, porque é possível, os plantões judiciais acontecem, ainda mais se estiver na mão de um desembargador. Se o Flamengo conseguir ainda essa noite derrubar essa liminar que proíbe o leilão, a Caixa pode vir em seguida e continuar conseguindo de novo. Ou então, o leilão acontecer, a Caixa entrar na justiça e tirar o terreno do Flamengo de novo. Ou seja, ainda vamos ter muitos capítulos, infelizmente, dessa situação da desapropriação do terreno do gasômetro. Nada pro Flamengo é fácil, nunca foi. Tudo é na base da pancada, tudo é na base da frustração e da recuperação e da ascensão, e dessa vez não vai ser diferente. Mais uma vez, o Flamengo vai ter que travar uma luta
para conseguir aquilo que uma nação inteira sempre sonhou em ter. E nós não estamos falando dos 2 milhões de torcedores rubro-negros da cidade do Rio de Janeiro, não. Nós estamos falando do desejo de 50 milhões de torcedores espalhados pelo mundo. Tá todo mundo agora nessa corrente de pensamento focado naquilo que Flamengo e o prefeito Eduardo Paes podem fazer para poder derrubar essa liminar e a gente ter o leilão amanhã. Mas repito, mais uma vez, vai dar lenga-lenga, vai dar pano para manga. Mesmo que o Flamengo faça o leilão e que ganhe, a Caixa não vai desistir, a Caixa vai vir. E esqueçam esse negócio de 138 milhões pela compra do terreno, porque a Caixa não vai sossegar enquanto ela não conseguir os 400 milhões que ela pensa que tem direito. A Caixa não vai sossegar, não quer dizer que ela vai conseguir. Ela vai até o limite pelos 400 milhões de reais que ela acha que ela tem direito por aquele terreno ali. Uma coisa que eu venho falando para vocês desde o início. Bom, esse foi o primeiro plantão. Fiquem atentos que eu posso vir em outros plantões, porque eu tô acionando vários contatos para saber a posição do Flamengo, para saber o que o Flamengo vai fazer de verdade, para saber como que o Flamengo recebeu a notícia, para poder trazer para vocês. Esse é o primeiro. Podemos ter mais ainda nessa noite. Fiquem ligadinhos, tá? Não esquece de se inscrever aqui no Resenha Rubro Negra, curtir, comentar e compartilhar. Tamo juntos, nação!